É com muita alegria, gente, que agradeço ao pastor Rodrigo pela oportunidade, mas eu creio que é o Espírito Santo que vai estar conduzindo todas as coisas nessa noite. Essa foi a minha oração durante a semana, que a gente possa parar de perder tempo, porque Jesus está voltando e a gente precisa parar de brincar de ser crente. Ou aqueles que não aceitaram Jesus ainda, que a gente possa tomar um posicionamento diante de todas as coisas que a gente está vendo acontecer aí fora. Amém? E é tão glorioso saber assim que as músicas todas fecharam com a palavra, sabe? Deus foi maravilhoso. Durante a semana eu estava orando assim, eu estava com direção de ministrar uma coisa, mas essa semana eu senti de falar sobre um amor que nos constrange. E as músicas foram todas guiadas por Deus. Foi realmente assim, Deus que direcionou todas as coisas, amém? Então eu queria falar sobre esse amor que nos constrange nessa noite. E eu queria começar dizendo assim, perguntando para vocês se alguém sabe o que é constranger. Eu creio que alguns sabem, deve ter pessoas aqui que é uma coisa bem simples, mas eu queria falar no termo bíblico. O amor que nos constrange. A gente sabe que amar é uma decisão. É uma decisão amar as pessoas. Mas constranger, no termo bíblico, eu fui procurar, significa manter o todo para que não caia em pedaços, ou que algo se dissolva. Manter com constrangimento é cumprir, pensar com a mão, ou seja, prensar com a mão. Ou seja, imagina só, esse amor de Jesus que Ele sente é tão poderoso por nós, que Ele nos coloca na mão dEle, Ele nos fecha assim, e Ele nos aperta, querendo dar todo o cuidado dEle para com as nossas vidas em todas as coisas. Esse amor de Jesus, Ele nos aperta de tal maneira que a gente se sente protegido. Sente esse amor inundando a nossa vida de dentro para fora. É manter-se firme. Completamente. Oprimir. É também oprimir, ou seja, no termo bíblico está dizendo que é tirar as doenças que pegam em alguém, ou que afligem, ou que esteja nos fazendo, causando mal. Isso é um dos significados bíblicos quando diz constranger. E não tem como, eu creio que quando a gente fala de amor, a gente logo vem na nossa mente assim, João 3,16, né? Que lá diz o quê? Alguém sabe falar aí? Tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É de praxe, né? Já está na ponta da língua. Não tem como a gente falar de amor se não lembrar desse versículo. E uma das coisas que, quando diz ali, porque Deus amou o mundo, mas a gente pega e pensa assim, tá, mas o mundo quer dizer, o mundo ali fora quer dizer o pecado, quer dizer as coisas ruins que estão acontecendo ali fora, as guerras, a prostituição, a lascívia, o amor ao dinheiro, as guerras, tudo isso de ruim que está acontecendo. A gente, hoje, no termo cristão, a gente olha e pensa, é tudo de ruim que está lá fora. Só que quando Jesus falou isso, Ele estava querendo dizer assim, o mundo de tal maneira, quando diz amou o mundo, Ele estava dizendo assim, os habitantes da terra, homens, a família humana, a multidão incrédula, a massa inteira de homens, aqueles que não estavam se importando com aquilo que Jesus fez na cruz, com aquilo que Jesus suportou por amor a nós. E eu queria dizer assim que quando a gente diz assim, quando a gente ouve Jesus amou o mundo de tal maneira, a gente tem que começar a ver diferente. Jesus nos amou de tal maneira, ou seja, a raça humana, tudo aquilo que a gente tinha de ruim, Ele amou
por amor a nós. Ele já estava vendo o final das coisas. Foi por isso que Deus amou o mundo de tal maneira, porque Ele já estava nos vendo nesses dias, nesse tempo que a gente está vivendo hoje. A gente recebendo essa palavra, recebendo tudo que Ele fez. E também uma coisa assim que Deus ministrou comigo foi com relação às desculpas que a gente vem dando, né? Talvez aqui nessa noite aqui tem pessoas que passaram por muitas coisas quando adolescente, quando criança, quando de repente foi abusado pelos pais, foi abusado na escola, sofreu bullying, sofreu qualquer tipo de preconceito. Pessoas aqui nessa noite de repente foram rejeitadas pelo pai, pela mãe, pelos amigos, pelas pessoas à sua volta, se sentindo assim, de forma, sabe assim, como é que eu posso explicar, solta, digamos assim, desleixada pela parte dos pais. De repente tem pessoas que se sentiram assim, ou não receberam dos pais o carinho que era devido, não receberam o amor de pai. No meu caso assim, quando eu era criança, algumas pessoas que estão mais próximas de mim sabem, eu acabei sofrendo alguns tipos de abusos. E depois que eu me converti, eu pegava e pensava assim: tá, Deus, mas e por que eu sofri tudo isso? Onde é que tu estava nessa história? Tu não disse que é pai? Eu me perguntava assim. E até que o momento que a palavra da fé chegou, e eu pude entender que o amor de Deus, ele vai além de tudo isso. E tudo aquilo, aqueles questionamentos que eu fazia dentro de mim, era tudo desculpas que eu estava dando. A gente pensa: eu estou dando desculpas para Deus, eu estou achando justificativas para Deus, mas na verdade a gente está achando justificativas para nós mesmos. A gente está achando coisas para massagear o nosso ego, para massagear a nossa própria mente, para a gente achar que tem, ou seja, jogar a culpa para alguém. E naquele momento eu percebi que eu estava querendo jogar a culpa para Deus. Deus, mas eu estava sendo abusado. Onde é que estava o Senhor nesse momento? Deus, Ele estava onde Ele sempre esteve, procurando um coração que se arrependesse no momento de que eu estava sofrendo tudo aquilo. Ele estava onde Ele sempre esteve. Mas como assim Deus estava vendo tudo aquilo e não fez nada? Ele estava ali pronto, gente. Se tivesse um arrependimento diante daquelas pessoas que estavam fazendo aquilo, haveria salvação naquele lugar. Então não importa o que você passou, não importa o que eu passei, a gente tem que entender que Deus nos ama, e Ele está sempre esperando um posicionamento de alguém. E hoje a gente está recebendo isso tudo que a gente está recebendo, a palavra da fé, conhecimento. E é hora de a gente manifestar esse conhecimento, falando para as pessoas desse amor que nos constrange. Esse amor que vai além de tudo que a gente passou, vai além de tudo que a gente sofreu. Porque querendo ou não, gente, eu entendo assim que tem a parte humana, que eu sou homem, eu sou mulher, eu estou aqui nessa terra, eu preciso, é desculpa, meu querido. Eu preciso falar isso, é desculpa que a gente dá. Porque o amor de Deus, o amor de Jesus, ele vai além de tudo isso que a gente sofreu. Sabe o que dificulta isso? O problema é que a gente está com os olhos aqui, ó, nessa terra. A gente está olhando para tudo que o mundo está oferecendo. A gente está olhando para o status. A gente está olhando para a reputação que a gente conquistou. Aparentemente, olhando, os homens olham para a gente e dizem: ah, olha lá o fulano. Ah, o meu irmão está no louvor. Ah, o meu irmão está bem sucedido na empresa. Aparentemente é desculpa. Aparentemente não, isso é desculpa que a gente dá. Porque a gente está focado nisso, nas coisas que o mundo está oferecendo. E a gente precisa voltar à essência, voltar àquilo que Jesus nos chamou para ser. E eu queria fazer uma pergunta.
O que a gente tem amado mais? O que a gente tem amado mais? O mundo ou aquilo que Deus oferece? As coisas que o mundo dá, que é o status, como eu falei, é dinheiro, é posições, é ser bem-sucedido, é ter. Será que a gente está realmente buscando aquilo que realmente importa? Que é o amor de Deus, que é valorizar aquilo que Jesus fez na cruz por nós? Será que a gente não precisa parar, refletir e voltar para aquilo que Jesus nos chamou? Porque Jesus está voltando. E não há mais tempo para a gente perder tempo. A gente precisa tirar as nossas raízes daqui dessa terra. A gente precisa firmar as nossas raízes no céu. Nesse amor que nos constrange, nesse amor incondicional. Nesse amor que vai além de tudo que a gente passou. De tudo que a gente deseja conquistar. Vai além, gente, vai além. A gente não precisa, a gente não pode, a gente não deve ficar bitolado nas coisas que o mundo vem oferecendo. Certamente temos amado mais os prazeres do mundo. Sabe por que eu digo isso? Porque se nós realmente estivesse amando mais as coisas de Deus, o mundo à nossa volta não estaria igual. O mundo à nossa volta, ali fora, não ia estar assim. Porque, gente, eu vejo assim, ó, se um crente realmente se posicionar naquilo que Deus tem, naquilo que Deus conquistou, naquilo que Jesus fez por nós, não fica igual, gente. Eu vejo adolescentes, eu vejo jovens querendo namorar, não sabendo nem como se sustenta a casa, não sabendo nem lavar uma louça. Não sabendo nem como funciona assim a questão de amar realmente, sabe? Porque, gente, jovens, aqueles que têm o desejo de namorar, vocês têm que entender assim que o namoro é uma benção. O casamento é uma benção. Mas, gente, a presença de Deus, aquilo que Deus tem para a vida dos jovens, é muito melhor, gente. É muito melhor do que, sabe, não? Eu amo a minha esposa, ela está grávida, aleluia. E algumas pessoas que estavam mais próximos sabem o que foi, como foi gerado esse momento que a gente esperou tanto. É uma bênção, tudo isso é bênção, que eu saber que eu vou ser pai, é bênção, sabe? Mas, gente, a presença de Deus vai muito mais além. Jovens, não se preocupem. Eu tenho que focar, eu preciso casar, se Jesus voltar, espera um pouco, Jesus. Jesus, eu preciso casar. Aí vem aqui o pregador, Jesus pode voltar a qualquer... Não, misericórdia, está amarrado. Porque acha que o namoro é mais importante do que subir para o céu. Mas não é, gente. A presença de Deus, ela vai muito mais além. A presença de Deus, ela vai além. Esse amor que nos constrange, ele vai além de namoro, ele vai além de tudo isso. Eu vou ter que falar. Eu quero ver se algum jovem aqui, eu vou contar só um pouquinho de como eu fui para namorar a Verde. Meu irmão, eu quero ver se você vai querer namorar depois disso. Imagina só o seu sogro, sei lá, pedir para namorar, e o teu sogro pegar e falar assim: meu irmão, qual é o interesse dessa conversa? Eu quero namorar com a tua filha. Ele pegou, olhou assim e levantou uma sobrancelha.
Aí ele levantou da cadeira, foi lá na sala, voltou assim, com 2 livros na mão. Opa, esqueci aqui o microfone. Voltou com 2 livros na mão. Ele pegou e disse assim: ó, eu sei que você disse pra mim que ama ela. Eu sei que você disse que tu quer viver com ela, assim, assim, assim. Só que primeiro eu vou dar esses 2 livros para vocês ler, fazer o resumo, me entregar o resumo e me explicar o resumo. Depois, mas antes disso, depois eu chego aí de novo. Ele pegou e disse assim: vocês têm que ler esse resumo, esses livros, e me entregar o resumo. E eu dizendo: amor, não demora, por favor. Não, fui eu que demorei mais. Eu disse: amor, termina logo que eu quero ler esse livro. Mas era eu que estava protelando. Mas, gente, eu tive que ler aqueles 2 livros assim, sabe? Mas sabe que aqueles livros lá, eles falaram muito comigo. Um falava sobre amor e outro falava sobre paixão. O que era realmente amar a vida de uma pessoa, o que era realmente amar outra pessoa. E Deus começou a falar comigo nisso. E eu pude ver aquilo ali. E eu cresci muito com aqueles livros. Mas aí, depois a gente marcou de se encontrar de novo. E aí a gente marcou de se encontrar lá na Sorvelândia. E aí eu esperando ela na frente os pais dela, eu e ela esperando os pais dela na frente do Prata Vieira. E aí quando veio, eu tinha o costume de dar um beijo na testa da Vieira, sempre, né, tipo, né? E aí quando eu beijei a testa assim dela, levantei e o pai dela me olhou e fez assim: ah, é a mesma cara que ele fez quando eu fui pedir ela em namoro, meu Deus. E aí, quem conhece meu sogro aqui? Gente, é o papai urso. Ele é desse tamanho assim, e ele tem a mãozinha umas 2 raquetes, sabe? E aí eu peguei esse: meu Deus, o que eu fui fazer? Mas eu disse: aleluia. E aí a gente lá sentado assim, e aí ele pegou os nossos resumos e ele foi lendo os resumos. E aquela mãozinha assim, ó, e ela fazia assim, só que na minha mente, no meu ser, aquela mesinha, o dedinho dele fazia assim, eu fazia assim, na cadeira. Eu dizia: meu Deus, onde é que eu fui me meter? Ai, ai, ai. E a sobrancelha dele fazia assim enquanto ele lia. E aí depois eles trocaram os resumos. E aí, enfim, ele pegou e fez a mesma pergunta: qual é o motivo dessa conversa? Daí minha sogra: ah, qual é o motivo mesmo de tu querer namorar com a minha filha? E aí eu me encolhi na cadeira. E eu falei: olha, eu quero namorar e casar com a tua filha e tal. Ah, bom. Eu falei muito alto. Ah, bom, porque se fosse pra ver se ia dar certo, não, comigo não funciona. Namorar é pra casar. Namorar é pra casar, não é pra ver se vai dar certo e não sei o quê. Aí tu vai estar comendo a fruta antes da hora, vai estar provando daquilo que tem que provar antes da hora. Não. Namorar é pra casar. E aí eu disse: não, é isso aí. Ah, bom, então é isso aí. Aí meu sogro de novo, né, leu lá e tal, enfim, a minha sogra falou aquilo ali. E ele disse assim: então, agora pode me dizer qual é o motivo da... Eu disse: aleluia, agora maior que está em mim. Bati assim, dentro de mim, não fiz na frente dele, sobrou. Dentro de mim, o maior é o que está em mim. Eu me ergui por dentro, né, eu disse assim: olha, eu não tenho nada para oferecer para tua filha. Rapaz, pensa num homem que devia no SPC, usava as roupas com o meu irmão, e o meu irmão, ele é bem baixinho, alguns conhecem, e ele tem, e eu dava com as roupas, a calça um pouquinho apertada, tá hoje aqui, mas é mais jovem, tá ligado? Então, mas era mais apertado que isso aqui, gente. E aqui assim, ó, pense, é chupado. E eu devia no SPC. E eu disse: mas eu preciso falar alguma coisa para esse homem. E aí eu disse: eu sei que Deus vai suprir muito mais além daquilo que Ele já me falou. Eu não tenho nada para oferecer para tua filha, mas eu creio que Ele vai suprir todas as nossas necessidades.
E eu não vou querer tirar ela da tua casa. Olha o que eu falei. E eu não conhecia essa palavra da fé, eu estava caminhando ainda. E eu disse assim, mas eu creio. E eu não quero tirar a filha de vocês de dentro de casa sem poder dar as mesmas condições ou melhores do que ela tem. Aí, varão, quero dizer, se tu não puder dar as mesmas condições ou melhores para aquela futura que tu disse que é, meu irmão, vaza fora. Porque a responsabilidade de um casamento não é só simplesmente tu ter alguém ali do teu lado. A responsabilidade do casamento, ela vai muito mais além do que isso tudo que vocês acham que é. Descansem o coração de vocês, jovens. Descansem. Se alimentem com a palavra. Se alimentem com aquilo que Deus tem para você. Seja assim como Timóteo. Seja como Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel. Aleluia. Tem que ficar aqui. Seja como eles. Busque primeiro o reino e a sua justiça, e tudo vai sendo acrescentado. Se equipe com a palavra. Tenha condições depois de manter a sua casa, não só financeiramente, mas espiritualmente. Crie essas condições dentro de vocês. Amém, jovens que não estão casados? Criem essa estrutura dentro de vocês antes de querer pensar em casamento. E uma vez eu preciso entrar na palavra, mas eu preciso, tô vendo que é para falar. E eu lembro que uma vez, uma época, um amigo meu muito bênção, Robinson, que me ganhou para Cristo, ele disse assim, que é mais ou menos assim que funciona o relacionamento. Ele usou um exemplo para dar. É como se os jovens hoje colocassem assim, Deus, eu quero as meninas, eu quero o meu varão vindo no cavalo branco, aleluia. Oh, Deus, um bíceps, cabelinho, na oração, sabe? Trincadinho. Começa a fazer aquela oração daquele varão perfeito. Só que eu vou dizer uma coisa assim, pode ser que esse varão seja perfeito no namoro, mas depois que você casa, que está em 4 paredes, você vai perceber coisas que você não percebia antes. Então toma cuidado. E aí, mas eu imagino assim que Deus, ele ouve as nossas orações. E tudo aquilo que a gente ora com relação ao futuro ou à futura, ele está ouvindo também. Mas eu imagino assim que quando a gente ora desse jeito assim tal, aí Deus vai preparando, vai colocando todas as coisas. Só que aí vem o tal do capiroto, né? Ó o picolé. Daí imagina que aquilo que tu pediu para Deus é um sorvete bonito, cheio das guloseimas, que nem a minha esposa diz, um sorvete assim. Sabe o que é um sorvete assim? É aqueles da Urca, da Sorvelândia, que tem um monte de coisa para colocar, sabe? Aí imagina a menina orando assim, aquele sorvete assim. E aí Deus vai lá, sorveteiro, preparando todas as coisas. E aí vem o capiroto. Ó o picolé. Ó o picolé. Deixa eu pegar uma solteira aqui na frente. Quer um picolézinho aí? Olha aqui, ó. Tá calor, pega um picolézinho, vai. Mais um picolézinho. Olha aqui, ó. Vai se saciar por esse momento, não quer um picolézinho. Aí imagina o diabo fazendo isso com aquelas jovens. Aí eu quero um picolézinho, acho que eu vou pegar um picolézinho porque o meu sorvete está demorando demais. Acho que esse aqui vai suprir por um tempo, vai suprir, eu vou pegar isso. Eu vou pegar isso aqui. Aí vai lá, olha, eu vou pegar. Lá tá demorando demais, pelo menos agora tá muito quente, eu preciso apagar meu fogo. Aí eu imagino assim que Deus pega e olha assim, entre ele está o diabo e você no outro lado. E aí ele olha e faz assim.
Aí ele pega e olha assim e faz assim. Eu estava preparando com muito mais além do que ela estava pedindo, do que ele estava pedindo. Só que ele preferiu o picolé ou sacolé, que é só água. É algo que tu... E vai lá, não tem mais nada, é só aquele gelo sem gosto, sem sabor. Sem sabor. Então você desfrutar daquilo que não é aquilo que Deus... mas... Peraí, só um ponto. Mas... Então é Deus que tem minha alma gêmea. Não, meu querido, eu tenho que te falar isso. É você que vai escolher o seu marido ou a sua varoa. É você que escolhe. A parte de Deus termina quando a sua começa. Então vai estar nas nossas mãos decidir o nosso futuro. Então por isso que eu digo, se vocês buscarem em primeiro lugar as coisas que vêm do alto, isso vai ser acrescentado. Você vai saber porque você vai estar em intimidade com Deus, você vai estar focado, você vai estar ouvindo o que realmente precisa ouvir, e você vai saber, essa sim vai acrescentar no meu ministério, esse sim vai acrescentar no meu chamado, esse vai fazer com que eu cresça, com que eu avance, com que eu desenvolva tudo que Deus tem para mim, porque eu tenho aqui dentro o Espírito, eu tenho a palavra, e eu sei que vai ser um acréscimo para a minha vida e não um estorvo. Então a gente precisa focar nisso, focar na palavra, focar naquilo que Deus tem. Voltando para a história do picolé e do sacolé. Aí, oi? Espera aí. Aí imagina assim que Deus pega e olha aquela situação lá e jogou fora o sorvete que era assim, ó. Só que daí a nossa é até aqui, né? Assim, mas a de Deus, ela é infinita. Ela tem várias opções e estava sendo colocado tudo de melhor, além daquilo que a gente imaginava. Só que a gente preferiu o sacolézinho. Aí Deus jogou fora. Aí o diabo pega e vai embora. Consegui vender um picolézinho bem baratinho, foi de graça. Aleluia. Só que aí depois você chega assim, e aí Deus, tá pronto? Aí Deus, como assim tá pronto? Mas o que eu te pedi, Deus? Tá demorando. E aí Deus, vai demorar demais? E aí eu preciso. Aí Deus vai dizer assim, não, na verdade Deus ele não vai acusar de nada, porque Deus ele é amor, como foi ministrado hoje. Eu preciso entrar na mensagem. Ele é amor e ele não vai, digamos assim, você vai ver que pensar que foi jogado fora, mas Deus ele não descarta as coisas, assim, que as nossas orações que são realmente de coração. Ele só quer que a gente se alinhe de novo, volte para o centro, volte para aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então por isso que eu disse, prefiram o top Sunday de Deus e não o sacolezinho do diabo. Amém? Jovens que querem casar, solteiras, prefiram o top Sunday de Deus. Amém? Vou voltar para a mensagem agora. Aleluia. Deus é bom. Então a gente não tem que amar primeiras coisas deste mundo. Aí eu imagino também assim que tem casados. Não tem que voltar nisso. Tem casados que depois casam. Aí olha assim, Deus, faz que nem Adão lá no início. Varou, que me deu, Deus. Ela, se não tivesse colocado ela na minha vida. Gente, depois que casou, é ajustes. É um CD, tanto da parte de um como da parte de outro. Não vai ter esse negócio de, eu vou para casa da minha mãe. Não tem esse negócio. É vocês dois que tem que resolver. Vocês dois não, é vocês dois e Deus. Colocar Deus no negócio. Porque se você for fazer só você, vai quebrar a cara, meu irmão. Tu vai fazer na força do próprio braço. E vai acabar fazendo com que o teu casamento pereça. Então, tudo que a gente for fazer, precisa ter Deus no negócio. Marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Homens precisam voltar a ser homens.
Tá faltando isso hoje. Homens precisam ser homens de verdade. Homens, a mulher gosta de ser protegida. Ela gosta de proteção, ela gosta de se sentir protegida nos braços do marido. Ela precisa se sentir amada nos braços do marido. E não sentir espinhos quando abraça o marido ou quando recebe um abraço superficial do marido. Oh, Deus. Porque sabe o que o diabo está querendo fazer? Destruir a família. E se as pessoas que estão recebendo essas palavras não colocarem isso em prática, maridos sendo homens de verdade, mulheres sendo mulheres de verdade, jovens sendo jovens de fato, como Deus chamou para ser, a sociedade vai cada vez, Então peguem essas palavras que estão sendo ditas, coloquem para dentro, meditem e coloquem para fora cheio de poder, amém? Agora acho que aleluia. O amor de Deus vai muito além do que o mundo pode oferecer. Homens, guardem o seu coração com aquilo que vocês estão vendo na internet. A gente às vezes abre assim, eu quero ouvir uma pregação sobre amor. Abre lá um monte de páginas. Aparece. Isso serve para jovens solteiros também. Cuidem do que vocês estão vendo. Casados, cuidem. Não manchem, não maculem o leito, não maculem a sua casa, a sua vida com Deus, a sua vida com a esposa. Cuidem. Jovens, cuidem do que vocês estão olhando. Guardem o coração. Guardem o coração. Porque a tendência do mundo aí fora é piorar. A tendência do mundo aí fora é destruir, não deixar com que a gente alcance aquilo que Deus nos chamou para ser e fazer. O diabo não quer de jeito nenhum. E ele vem colocando propostas, vem colocando sugestões. E a gente precisa guardar os nossos pensamentos, firmar os nossos pensamentos na palavra de Deus. Porque Jesus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que a gente não pereça. Mas então por que a gente está perecendo? Eu já aceitei Jesus, eu já decidi mudar minha vida, por que eu estou perecendo? Talvez seja porque você não está se posicionando como deveria. Porque à medida que você busca, é à medida que você vai crescer. E se você não está crescendo, é porque você não está buscando. É porque você não está se posicionando. É porque precisa ser ajustado coisas. Aí você pega, chega na igreja, a irmãzinha, vamos falar para os homens. Os homens estão lá, chega lá, o irmãozinho naquela passada assim, caminhadinha banapeido. Aí chega um irmãozinho assim, olha lá, tu viu o irmãozinho caminhando a banapeido? Tu viu? A gente começa a julgar, começa a falar, começa a apontar o dedo, começa a dizer coisas, começa a falar coisas. A irmãzinha veio com o cabelo despenteado. Olha lá, irmãzinha, tu viu? Não pente o cabelo. Tu não sabe como é que foi a correria dela o dia inteiro. Tu não sabe qual é a vida que ela tem. Pare de apontar o dedo. Quando a gente aponta o dedo, tem 3 virados para nós. A gente precisa parar de apontar o dedo. Você sabia que você nasceu para falar dos outros? Mas ele acabou de dizer que não é para mim pegar, apontar o dedo e falar dos outros. Mas sabe como que a gente tem que falar dos outros? Pai, eu vi que o meu irmão está com dificuldades nessa área. Eu preciso melhorar também, Senhor. Eu não quero cair no mesmo erro. Eu quero orar pela vida dele. Eu quero que ele cresça, que ele avance. É desse jeito que a gente nasceu para falar dos outros. Amém? E não apontando o dedo. Não julgando as pessoas. Não querendo ser Deus na vida das pessoas. Querendo ser Deus, porque não, tem gente que quer ser Deus, né? Porque ela adivinha coisas que a pessoa nem está pensando. Ela adivinha assim, aí o irmãozinho pega e passa, não dá oi, ela
É porque o que eu fiz? Porque não sei o que tem, não sei o que lá. Não, acho que ele não gosta mais de mim, acho que ele não me ama, porque não sei o que, não sei o que lá. E começa a falar um monte de coisa. Meu irmão, a gente tem que parar, pensar que as pessoas têm uma vida. E a gente não sabe o que aquela pessoa está passando. A gente não sabe o que aquela pessoa pensa. Tu quer conhecer uma pessoa, tem que andar junto. Então por que a gente não conhece primeiro a Jesus? Anda junto com Jesus. Medita na palavra. Medita naquilo que Ele está nos ensinando. Antes de pegar e apontar o dedo. Antes de pegar e falar da vida dos irmãos. Como eu falei, a gente só conhece as pessoas andando junto. E a gente só vai conhecer andando junto e conversando com a pessoa. Tendo intimidade. E aí eu pergunto, se você sair falando da forma negativa da vida das pessoas, a gente está realmente falando daquilo que a gente conhece, porque a boca fala do que o coração está cheio. E se a gente está cheio da palavra, a gente vai falar a palavra. Vai estar numa rodinha, vai estar falando da palavra de Deus. Vai estar num momento como o final do culto, vai estar falando da palavra de Deus. Então a gente precisa expressar esse amor de Jesus com a palavra, com aquilo que temos recebido. Não há nada no mundo que pode ser melhor do que a presença de Deus. Nada, 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 nada. E o que eles fizeram por mim, eles no caso que eu digo é o Pai, Filho e Espírito Santo. O que eles fizeram por nós, por mim, por você, vai muito mais além do que esse mundo pode oferecer. Vai muito mais além daquilo que temos passado. Então a gente tem que parar de dar desculpas. A gente tem que parar de falar da vida do irmão. A gente tem que parar de julgar, de apontar o dedo. A gente precisa viver o Evangelho de fato. A gente precisa desenvolver essa comunhão com Deus. Porque nada do que o mundo oferece vai ser mais prazeroso do que a presença de Deus. Nada, 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 nada. Pode ter certeza disso. E a gente precisa parar de dar desculpas. Ah, mas eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. Ah, eu não leio a Bíblia porque tá muito corrido na faculdade, eu não oro porque... E Deus sabe disso, aleluias. Eu tô ministrando, eu tô no como é que se chama? As missões urbanas. E eu tô servindo lá e tá sendo uma bênção e Deus está fazendo e isso e aquilo. Meu irmão, será que realmente tu está onde Deus queria que você estivesse? Você tem certeza? Eu só abrindo parênteses, eu só usei o Missões Urbanas, é um exemplo, tá? Para não sair falando aquilo que é só um exemplo. Ou louvor, eu estou servindo no louvor, tá benção e tal. Gente, a gente precisa tirar tempo com Deus, precisa da comunhão com Deus, para saber de fato as direções que a gente tem que tomar. A gente precisa disso. Ah, mas eu estou servindo no louvor e eu estou sempre lá, eu estou na cantina, eu estou sempre lá, eu estou isso e aquilo. Meu irmão, você tem que se programar para ouvir a palavra. Você tem que se programar para meditar na palavra. Para desenvolver um relacionamento com Deus. Para saber em como agir na tua empresa, aonde você estiver. Expressando o amor de Deus de fato, como tem que ser expressado. E parar de dar desculpas. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho tempo. Você tem tempo. Para uns minutinhos de ficar no WhatsApp e vai ler a Bíblia. Facebook. Meu irmão, eu sei que esse tempo assim que eu tive essa semana assim de buscar de Deus, assim, eu sei, e a maioria das coisas que eu anotei aqui eu não estou falando nada. Mas está tudo baseado nisso e na palavra. Mas eu creio que está vindo inspirações para falar assim: amem mais a Deus do que o mundo está oferecendo. Parem um pouco com o Facebook, WhatsApp. Eu não sei mais essas tecnologias que tem, eu não acompanho muito. Mas... parem, tirem tempo com Deus. Desenvolvam um relacionamento com Deus. Priorizem aquilo que Deus tem. Priorizem descobrir o chamado de cada um. Não abri a Bíblia. Eu estou pregando, aleluia. Vamos abrir a Bíblia para não dizer que
Eu não abri a Bíblia, né? O pastor está aqui, né? Ele vai, não convido mais. Eu queria que vocês abrissem Gênesis 1. Gênesis 1. Amém? Todo mundo abriu? No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Agora eu pergunto para vocês aqui: no princípio, Deus criou o homem e a mulher e os céus e a terra. Tá assim? Não, né? Por que será que Deus não colocou primeiro o homem ali? Alguém sabe me dizer? Sabe por que Deus não colocou primeiro o homem aqui quando ele criou os céus e a terra? Porque Deus, primeiro ele foi lá e age. Criou todas as coisas. Criou a provisão, criou todas as coisas. Sabe por que ele criou todas as coisas primeiro antes de criar o homem? Para que o homem tivesse tempo com Deus. Para que o homem tirasse tempo e tivesse um relacionamento com Deus. Porque se Deus quisesse criar, digamos assim, deixar para o homem criar todas as coisas, o homem não ia ter tempo com Deus. Não precisaria ter Deus, não precisaria existir Deus. Então Deus ele vai lá, cria todas as coisas, a provisão para o homem, para que ele tenha tempo, relacionamento, intimidade, para que o homem não se preocupe com nada. Tá, mas então por que eu tenho que trabalhar todo dia, acordar às 5 da manhã e trabalhar, e aí? Só que uma das coisas que Deus estabeleceu é para que o homem administrasse, lavrasse a terra, cuidasse. É só para você cuidar, meu irmão. Não é para você querer tudo. Não é para você querer que tudo aquilo seja seu. E de fato é seu. Só que você tem que ter um equilíbrio. Um equilíbrio nas coisas. Não buscar primeiro as coisas que a gente escuta lá, Deus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. O problema está acontecendo é que as pessoas estão buscando primeiro as coisas e não o reino e a sua justiça. Estão deixando de lado isso que Deus estabeleceu primeiro. Criou o mundo. Ele criou todas as coisas, a provisão, para que o homem tivesse relacionamento, tivesse tempo com ele. Então por que a gente está buscando as coisas primeiro? Amém? Ah, mas eu não consigo aguentar, eu não consigo esperar. Ah, eu não consigo esperar para namorar. Eu não consigo esperar para o meu carro novo, a minha casa. É desculpa, meu irmão. É desculpa que a gente está criando para massagear o nosso ego. Para dizer, eu sirvo, eu sei, isso e aquilo. Mas Deus, ele é mais importante. O relacionamento é mais importante do que todas essas coisas. Em 1 Coríntios 13, eu queria que a gente abrisse lá. Quem achou diz eu vou para o céu. Quem não achou diz eu vou para o céu também. Aleluia. Deixa eu tomar uma água aqui. É ungido o copo benzeiro? Em 1 Coríntios 13 diz assim. Espera aí só um pouquinho. Esta será
Opa, peraí, gente do céu. Não sei onde é que eu enxerguei um aqui, tio. Tava no 2, desculpa aí, gente. Deus é bom. E agora, passo a vos mostrar um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou com um prato que retine. Mas eu venho aqui na igreja, eu pego, eu pulo, eu saio, eu faço rodopio, eu faço acontecer. Meu irmão, aqui na igreja é bonito demais a gente ver isso aí. E é bênção, é lícito. Mas, gente, aqui é o lugar para você fazer isso. Eu quero ver você adorar quando ninguém está vendo. Eu quero ver você chamar a existência aquilo que você não vê ainda. Porque o nosso filho foi fruto disso, ou a nossa filha. É fruto disso. A gente chamar a existência quando a gente nem via. Quando a minha esposa contou que ela ia ficar grávida, que ela estava grávida, eu cheguei... Que ela está grávida, aleluia. Pelas pressas. Vamos voltar. Que ela pegou... Eu cheguei do trabalho e ela estava lá. Eu disse, ué, ela está em casa, como assim, né? Sei que eu vou fugir um pouquinho do assunto, mas a gente vai chegar num bom lugar. E aí eu disse, ué, né? Daí ela estava lá deitada na cama. E quando eu vi assim, ela disse assim, amor, eu sei que a gente não combinou de se dar presente do Dia dos Namorados. Eu disse, o que tu fez? Eu não acredito que tu fez isso. Eu não acredito. A gente combinou de não dar nada pra ninguém que começamos, né? Porque, peraí, a gente é casado, mas a gente é eternos namorados. E aí, ela pegou e disse assim, eu comprei um presente e tal. E ela pegou, botou uma caixinha velha que já tinha lá, nossa, que era de presente, bem antiga. Mas ela botou só para apoiar o presente, gente. Prestem atenção no negócio. Tava tudo no esquema, na cabeça dela, ela me enganou legal. E aí, quando veio, ela pegou, puxou lá e tal, e derramou assim em cima da cama, derramou, eu digo, porque era várias pecinhas, era um quebra-cabeça. Só que aquele quebra-cabeça estava pronto desde 2015. Estava pronto. Ela tinha feito e ela tinha guardado desde 2015. E ela pegou, lê isso aqui, só depois que tu tiver montado tudo. E ela filmando, eu disse, o que essa mulher está aprontando? E aí eu fui montando aquele negócio, E pra ela disse que nunca foi tão demorado para montar um quebra-cabeça. Mas era um quebra-cabeça desse tamanho assim, bem pequenininho. E aí quando eu terminei de montar aquilo lá, ela disse, lê em voz alta. Eu disse, espera aí que eu vou subir numa cadeira para ler em voz alta. Daí ela engraçadinha e tal. Aí quando eu li aquilo, ela pegou, eu não lembro bem as palavras como estava escrito, mas a essência era que hoje dentro de mim bate, como do amor não cabe mais no peito, nasce uma outra vida. Dentro de mim bate 2 corações hoje por você. Aí quando eu peguei, levantei o rosto assim, ela tava, amor, eu tô grávida. Aí gente, pense num homem que chorou. Eu chorei, rasgado dentro de casa, assim, mais de meia hora, sei lá. Aí depois ela contou, amor, eu não aguentava mais nos meus tímpanos, tava quase estourando, tava gritando no meu ouvido. Mas gente, foi uma alegria tão imensa, foi tão assim, eu não estou chorando mais quanto a isso, por causa que, gente, a alegria já está tão aqui dentro assim, sabe, de uma forma, cara, que vocês não imaginam, quanto que a gente gerou isso. As pessoas que estavam próximas, elas acompanharam um pouco, mas, gente, foi muito mais além daquilo que a gente imaginava. E aquilo estava pronto desde 2015, a gente agindo pela fé, eu passando a mão na barriga dela. E aí, filhão, e aí, filho. E aí a gente guardando, separamos em casa, comecemos a organizar. Hoje vamos arrumar o quarto do bebê.
Aí separamos tudo. Cara, não tinha nada, só tava os lugarzinhos. Aqui vai ficar o berço. Vamos arrumar. Empurra o guarda-roupa pra cá. Empurra a cama, troca de lugar. Mas os lugares estão lá. Aí vem chegando coisas. Aí uma irmã pega e sente de Daís uma roupinha de bebê. E eu, aleluia, Deus é bom. Mas o meu filho não estava nas minhas mãos. A minha filha não estava nas minhas mãos. Eu digo isso porque eu não sei qual é o sexo ainda. Mas a gente estava chamando a existência. Esse amor ia além. O amor de Deus vai além de tu estar vendo aquilo, vai além de tu estar olhando para aquilo e desejando. A gente precisa amar antes mesmo de receber aquilo que a gente deseja. A gente precisa colocar em prática. Ah, mas os meus pais não são convertidos. Chama a existência, ame já age como se eles já estivessem, declara. Ah, mas a situação deles ainda não é assim. Declara, meu irmão, declara. Os meus pais, eles aceitaram Jesus, eles se batizaram, mas hoje eles não estão mais. Mas eu continuo declarando. Eu sei que o amor de Deus, ele vai além de tudo isso. O que eu precisava fazer era parar de dar desculpas. Minha esposa já está assim, amor. Aleluia. A gente precisa parar de dar desculpas e realmente botar em prática aquilo que temos aprendido. Jovem, chame a existência o seu chamado. Chame o seu chamado à existência, porque isso... Eu podia entrar em uns detalhes aqui falando sobre o chamado, mas faça o rema, se inscreva no rema, seja um jovem que ame a palavra, que busque a palavra, para receber mais entendimento, para ter clareza no seu chamado, porque isso vai ser de grande valia no seu futuro, pode ter certeza. Quem já fez o rema aqui sabe do que eu estou falando. E a gente saber do nosso chamado vai ser de grande valia quando Jesus voltar com o Rei dos Reis. Ele é o Rei, nós somos os reizinhos. Então o seu chamado vai ser de grande valia, meu irmão. Procure saber, jovem, qual é o seu chamado, qual é o seu propósito aqui nessa terra. Ame a palavra de Deus, busque a palavra de Deus acima de todas as coisas, tu vai saber disso. Deus vai te falar, Deus vai comunicar, Deus vai te dizer para que tu está aqui, o porquê que tu está aqui. Deus vai falar. Amém? Eu queria pedir para o Ministério de Louvor, Zadolha, aleluias. Pode ficar de pé, meu queridão, minha queridona. Essa palavra de hoje, ela foi mais no sentido assim, de querer te despertar, meu irmão, e para que a gente pare de dar desculpa. Pare de dar desculpa. E ame mais a palavra de Deus. Ame mais a presença de Deus. Porque se você acha que é amor, se você acha que você está fazendo demais, isso aí é pouco, meu irmão. Isso aí não é nada se comparado ao que Jesus fez, ao que Jesus conquistou. Ô, meu irmão, fica comigo aqui, tá? Talvez isso que você está fazendo você acha que é demais o que você está passando. Ah, o cara lá está falando lá na frente porque ele não sabe o que eu estou passando. Meu irmão, eu não sei mesmo, mas Jesus sabe. Jesus sabe o que você está passando. Ele sabe o que você passou. Ele sabe da tua história tanto quanto você mesmo acha que sabe. Ele sabe do potencial que está dentro de você. Ele sabe aonde você pode chegar, os lugares que você pode alcançar. Porque o amor dele, esse amor que ele sente, vai além. Vai além das desculpas que a gente está dando para não viver esse evangelho de fato. A gente precisa parar de dar desculpas.